Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui nesse momento, o que significa fornicação na Bíblia. O que é fornicação? Fornicação tem mais de um significado. Fornicação tem origem na palavra grega porneia, que significa imoralidade sexual ou relações sexuais ilícitas de todas as formas ou sentidos, como relação entre namorados, amantes, ficantes, prostitutas, amizade colorida, pornografia, cobiça, adultério mental, lascívia, que é o mesmo que sensualidade, uma mulher sensual, e também para adultério, onde é menos usado ou menos citado, mas também se emprega a palavra porneia para adultério, né? Que já vou mostrar na Bíblia daqui a pouquinho. Eu vou explicar aqui com detalhe. Todas as traduções da Bíblia não usam a mesma palavra para porneia, mas o significado e o sentido é o mesmo. Eu vou mostrar cada caso em traduções diferentes e casos diferentes, também como solteiro, adultério e de modo geral. Tudo se define como porneia, imoralidade sexual. Então, vamos aqui à imoralidade sexual de modo geral. Todo tipo de pecado sexual, conforme eu acabei de citar. Tanto pode ser um ato consumado ou não. Pode ser um adultério ou uma relação sexual entre namorado, ou pode ser uma cobiça mental. Tudo se define como porneia, prostituição e imoralidade sexual. Vamos ler na tradução da primeira que eu vou ler aqui, a tradução Almeida Revista e Corrigida, que é a Bíblia que eu tenho. Está escrito assim em 1 Coríntios, capítulo 6 e verso 18. Veja na tela do seu computador, porque eu vou deixar tudo na tela para você acompanhar. Fuge da prostituição. Veja bem, prostituição, porneia, imoralidade sexual. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Prostituição aqui é porneia. Agora veja na tradução NVI que ficou ainda mais claro, mais bem definido. Veja bem. Fujam da imoralidade sexual, viu? Ele traduziu melhor. Imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete é fora do corpo, os comete. Mas o que peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo, viu? Peca sexualmente. Aqui ficou mais bem explicado, mais bem traduzido ou interpretado. Agora, acompanhe na sua tela, tradução Almeida Corrigida e Fiel. Veja bem, fugir da fornicação. Veja bem, na tradução Almeida Revista Corrigida, prostituição, tradução NVI, imoralidade sexual, e na tradução Almeida Corrigida e Fiel, fornicação. Então a palavra fornicação é imoralidade sexual e prostituição. Prostituição aqui não se refere a uma mulher que se prostitui a troco de dinheiro. É imoralidade sexual de modo geral. Engloba todo tipo de pecado sexual, seja ato consumado ou não. Seja um adultério no motel, ou seja uma pornografia na internet, ou uma cobiça mental. Engloba tudo. Então vimos em 3 traduções diferentes, onde usaram palavras diferentes para imoralidade sexual. Veja que no verso 16 cita o exemplo de meretriz, que é o mesmo que prostituta. Lá diz que o que se ajunta com a meretriz faz-se um só corpo com ela. Esta passagem aqui trata o pecado sexual como o pior pecado que existe, pois a pessoa peca contra o seu próprio corpo, diferente dos demais pecados que é fora do corpo. O ato consumado, que nem cita o exemplo aqui, no capítulo 6, né? Que Paulo citou o exemplo de uma prostituta,
Quem tem relação com uma prostituta ou uma relação sexual com alguém que não seja o seu cônjuge é um pecado terrível, porque peca contra o próprio corpo, fazendo-se um só corpo em pecado, pecando contra o corpo que é o templo do Espírito Santo. Em Apocalipse 21, verso 8, diz que os fornicadores, os fornicários, serão lançados no lago de fogo. Agora vamos para o segundo caso, solteiro, fornicação, solteiro. 1 Coríntios 5, do verso 1 até o 5. Lá, nessa passagem, fala de um rapaz da igreja de Corinto que possivelmente tinha relação sexual com a sua madrasta. E é isso que podemos entender do texto. Vamos à tradução Almeida Revista e Corrigida. Acompanhe na tua tela. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda há entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Então o rapaz estava tendo relação com a mulher de seu pai. Podemos crer que era sua madrasta. A mulher de seu pai não era mãe dele, então era madrasta. Veja que diz fornicação. O rapaz era solteiro e estava tendo relação com a sua madrasta, fornicação. Ele sofreu as consequências duramente. Veja depois na continuação ali do texto. Agora na tradução NVI, Nova Versão Internacional, para o mesmo texto. Veja aí. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vós. Veja, trocou a palavra fornicação por imoralidade. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Veja bem, imoralidade sexual é o mesmo que fornicação, é o mesmo que prostituição. Agora para adultério. Mateus 19, verso 9. Na tradução Almeida Revista e Corrigida. Jesus disse, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição. Veja bem, prostituição, veja aí. E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Tradução Almeida Revista e Corrigida, que é a Bíblia que eu uso, que eu gosto dela. Agora veja na tradução NVI. Veja aí. Eu lhes digo que é todo aquele que se divorciar. Veja bem, aqui já diz divórcio. E na tradução Almeida Revista Corrigida diz repudiar, que é a mesma coisa. Repúdio aqui é divórcio matrimonial. Então Jesus disse, todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual. Veja bem, prostituição na Almeida Revista e Corrigida e imoralidade sexual na NVI. É a mesma coisa, imoralidade sexual. E se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Mateus 19, verso 9. Veja bem, imoralidade sexual. Então, também é usado a palavra fornicação, né? Fornicação, prostituição ou imoralidade sexual. Nesse caso aqui de Mateus, se aplica tanto a fornicação quanto o adultério consumado, ou qualquer tipo de imoralidade sexual. Jesus aqui se referiu a todo tipo de imoralidade, porque foi usado a palavra fornicação. Então, nos dias de hoje, isso também se aplica à pornografia, a adultério virtual, que naquele tempo não existia. Aquele tempo tinha só cobiça no coração. Jesus disse, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, em seu coração cometeu adultério com ela. Então hoje engloba o que? A pornografia, que também é um adultério mental, que a pessoa peca na mente também, peca com o olho e peca com a mente. Então hoje, aqui isso se aplica à pornografia na internet, a cobiça na rua ou qualquer lugar, e o adultério virtual. Hoje, pornografia e adultério virtual,
também engloba na imoralidade sexual, na fornicação, na prostituição, também está englobado, né? Como também aplicativos de amizade, que é muito usado, onde as pessoas acabam cometendo pecados sexuais, né? Mesmo que não seja consumado, mas é pecado da carne, a mesma coisa. Apocalipse 21, verso 8, diz que os fornicários serão lançados no lago de fogo. Então, quem comete pecados de imoralidade sexual, de qualquer natureza, se ele não se arrepender, pedir perdão para Deus e parar, quando ele morrer, ele vai ser condenado no dia do juízo final ao fogo eterno. Ele vai ser lançado no inferno. Então é isso aí, então, um estudo aqui breve, mas deu para compreender o significado da palavra fornicação, que era esse o tema e o foco do vídeo, mostrar a compreensão e definição da palavra fornicação. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar a divulgar. Se inscreva se não for inscrito e até o próximo.